se caso, por exemplo, você teime em não querer descobrir os seus talentos, o que vai acontecer? E é bem provável que o fato de você estar estagnado, você estar muito descontente com a sua carreira, é que provavelmente você focou no mercado, você focou nas melhores profissões, as profissões que são mais pagas, as profissões que o seu amigo de escola seguiu e que parece que ele está tendo sucesso, mas a gente só está vendo uma parte da situação. Então, quando você foca nos seus talentos, você não precisa, claro que você tem que saber do mercado, você tem que saber quantas essas profissões elas pagam, mas quando você descobre que tem esses talentos, que é possível transformá-los em pontos fortes, você não tem a necessidade de você focar tanto nesse mercado. E aí, você vai entender que o que o mercado quer, ele se alinha com o que você quer, que eu acho que é o mais importante numa transição de carreira, porque é bem provável que até hoje você tenha escolhido a sua carreira por questões contextuais, né? Porque a sua prima, por exemplo, eu queria ter feito odontologia, o meu primeiro vestibular foi para odontologia, imagina, eu acho que eu ia assim, teria a pior profissão que eu poderia ter na vida, né? Porque eu não tenho nenhum tipo de habilidade manual, não tenho nenhum tipo de paciência de ficar lá olhando e dissecando, tenho medo de sangue, então assim, nunca poderia ser. Como é que eu escolhi? Escolhi porque as minhas amigas queriam fazer odontologia, porque a minha prima queria fazer odontologia. E assim, claro que quando eu escolhi as minhas outras profissões, eu tive 9 carreiras e todas as carreiras foram relativamente focando no externo. E agora é que eu entendo por que não tinha tanta satisfação. Claro, a gente consegue ter um relativo êxito, mas não satisfação, que essa é uma diferença bastante grande. Agora, deixa eu contextualizar um pouquinho a respeito sobre a Gallup. Por que eu falo tanto desses talentos? Por que eu acho que é uma das técnicas, metodologias que eu mais tenho orgulho e tenho condições de falar que funciona, porque funcionou para mim, e principalmente porque é uma instituição que ela já tem 42 anos de pesquisa no mundo corporativo, então todos os testes, todos os relatórios, os estudos deles são baseados em pesquisas, e outra, são baseados em dados estatísticos, que eu acho que é muito importante, porque eu sempre digo assim, eu fui pesquisadora por muitos anos, né? Eu fui pesquisadora, eu fui professora universitária por muitos anos. Eu sempre digo que muitas pessoas podem falar, mas poucas pessoas conseguem provar. Principalmente agora na internet, que tem tantas informações, né, gente? Então, assim, quem vocês estão seguindo, quem a gente pode nos direcionar, que eu acho que é muito importante a gente ter esse discernimento. Então, como eu tinha dito, são 34 talentos, então assim, você faz um teste, depois de feito esse teste, você vai ter um resultado, e que assim, são 2 tipos de testes. Um é você descobre os primeiros 5, e depois o teste completo, que seriam os 34. Mas se você não sabe quais são os seus talentos, eu super recomendo vocês fazerem pelo menos os primeiros 5, mas também é importante que você tenha os talentos, você entenda esses talentos, faça os talentos, mas o próximo passo é identificar, explorar e guiar para a sua vida. Eu diria que você entender os seus pontos fortes, ele é super importante, eu vou te dar algumas dicas, mas para você direcionar, para você usar melhor eles, você precisa ter uma mentoria, você precisa ter uma pessoa especializada para te guiar como é que você pode utilizar esses talentos. Eu diria que é como se você tivesse uma carteira de motorista, mas não tivesse um carro para dirigir. Ou, de repente, se você gosta muito de carro, se tivesse uma Ferrari na porta da sua casa, tivesse lá a Ferrari, mas não tem condições de dirigir, o quão é poderoso essa metodologia. Uma outra coisa bastante interessante da Gallup é que a Gallup ela fez uma pesquisa com 49.495 áreas de negócios, com 1.200 milhões de funcionários em 22 organizações, em 7 setores, em 45 países. E aí, o que eles descobriram através dessas pesquisas? Que quando a gente foca nos nossos talentos, foca nos nossos pontos fortes, nós somos 3 vezes mais propensos a ter uma qualidade de vida. Olha só, 3 vezes mais. Aí você consegue, inclusive, até imaginar, né? Imagine só você fazendo aquilo que você gosta, que você tem facilidade de aprender, aquilo que você consegue passar horas fazendo, e você gosta daquilo que você faz. Claro que a sua qualidade de vida aumenta. Uma outra descoberta bastante interessante, as pessoas que usam seus talentos são 6 vezes mais dispostas a se envolverem nos seus trabalhos, nos seus empregos. Tudo que a gente faz com paixão, com gosto, a gente consegue se envolver mais. Então, a gente consegue entender que realmente esses números, eles têm bastante conexão
com a nossa vida diária. Agora, uma coisa é a gente ter essa conexão, entender que é assim, uma outra coisa é a gente conseguir provar em números estatísticos, que eu acho que é o sensacional da Gala, porque ela faz isso. Uma outra coisa bastante interessante é que as equipes que focam em pontos fortes, elas são mais produtivas. Então, assim, quando você consegue entender o que o outro é bom e que você é bom também, a gente consegue fazer esse alinhamento e a gente consegue ser produtivo, que eu acho que é o sensacional dessa metodologia.